Segunda-feira é dia de comentário no Telejornal, hoje com Alberto João Jardim. Bem-vindo, Soutor. Boa noite. Soutor, começamos precisamente pelas greves, pela mais próxima de nós. O Centro de Abate, os trabalhadores, o sindicato, convocou um pré-aviso de greve para praticamente o mês todo de dezembro, quando ainda estão a meio de reuniões. É uma forma de pressão? De certo modo, é. Mas isto temos que ver nisto a questão de fundo e temos que ver depois esse caso concreto, que é simples depois tirar as conclusões. A questão de fundo é esta. A nossa democracia tem 50 anos. Primeira pergunta que se deve pôr à população e à opinião pública em geral é esta. Com as atuais greves, com as atuais leis laborais, os trabalhadores em geral foram extremamente beneficiados a ponto da qualidade de vida ter mudado 100% em Portugal. Ou as grandes mudanças de qualidade de vida deram-se não pela via das greves, mas pela via dos investimentos públicos e privados. Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta é esta. Nós tivemos até agora dois grandes grupos de sindicalismo em Portugal. Tivemos os sindicatos de obediência partidária mormente comunista e tivemos sindicatos independentes. E o que se vê é isto. Hoje, os filiados e os trabalhadores dos sectores onde há sindicatos verdadeiramente independentes conseguiram melhores ganhos sociais do que aqueles que estão sob obediência partidária. Porque se formos aos países social e democraticamente mais avançados, vamos aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nem passa por nenhum partido político se atrever a intervir na vida de qualquer sindicato, porque os sindicatos independentes é que têm crédito. Não podem ser acusados pelo patronato de estar a fazer o jogo deste partido. E têm uma força muito grande os sindicatos nos Estados Unidos. Têm muito mais força de quando dominados partidariamente. Inclusivamente também esta confusão aqui na Madeira, isto está incluído no movimento que pretende travar alterações às leis laborais. Ora, nós temos que ter leis laborais que, pela via de melhores salários e mais produtividade, criem melhores condições de vida aos trabalhadores. Nós temos que ter leis laborais em que, por exemplo, um trabalhador não perca ordenados de dias de trabalho porque não se conseguir transportar, porque está sempre em greve de transportes. Nós temos que ter leis laborais que, em certos sectores que são vitais para a vida e sobrevivência das pessoas, não se anda a brincar às greves. E isso implica a perda de finalmente, direitos? também temos que ter leis laborais para trabalhadores que fizeram um esforço para ter depois férias com a sua família, não passem 3, 4 dias no aeroporto e não foram para férias e gastaram o dinheiro da sua poupança e nem tiveram o direito de gozar férias. Quer dizer, há aqui neste momento em Portugal leis laborais que dão muitos direitos a uns, mas que afetam a maioria dos trabalhadores. E é isto que tem que ser corrigido. Mais nada do que isto. De resto, por outro lado, e eu aí estou com os sindicatos, é preciso também, quando há desenvolvimento económico, isso se traduza em melhores salários para quem trabalha. Que falta ainda justiça social neste país, ainda falta muita justiça social. Caso concreto que me pôs daqui. Bem, esse caso insere-se naquilo tudo que eu acabei de lhe dizer, desde influências políticas até chantagens, etc., e até, se calhar, injustiças, porque se calhar até, não sei quanto é que ganham lá no centro de abate, mas há que fazer esforços para também, à medida que a Madeira está a ver, e a Madeira está a viver um bom momento económico, não quer dizer que seja possível pôr toda a gente rica de um momento para o outro, mas estamos a ver um bom momento económico, pelo menos aqueles sectores que mais estão a beneficiar deste bom momento económico têm uma obrigação que já é moral e ética, já não é uma obrigação legal, têm uma obrigação moral e ética de se aproximar também
das reivindicações laborais. Porque o segredo da Madeira, deste desenvolvimento todo que se fez, foi-se ter criado um espírito de concertação social na Madeira. E esse espírito existe até hoje, existia até hoje sempre, independentemente de eu ter estado no governo ou do Dr. Miguel Albuquerque estar no governo. Esse espírito de concertação social foi sempre possível manter, dadas as leis que se fez para esse efeito. O que é preciso não é fazer muitos conselhos de concertação social. Parece que fizeram para aí e duplicam e triplicam serviços e aí as coisas perdem crédito e deixam de ter capacidade instrumental. Quanto finalmente, para eu terminar, que sei que me quer fazer outra pergunta. Para terminar, eu não acredito que os trabalhadores façam uma greve desse tamanho, porque então vão ficar um mês inteiro sem receber, então estão ricos, se podem estar um mês sem receber. Penso que não se vai, é tudo pessoas de bom senso e não acredito que se deixem instrumentalizar pelos aventureirismos dos partidos políticos. Isto tem que ser uma coisa discutida entre trabalhadores e governantes. Meter aqui política nisto. Mas correm também um risco. No mês de Natal, e atendendo às características específicas da Madeira, a região não pode ficar sem abastecimento de carne. Não vai ficar, porque há importação, etc. Mas aqui também há a possibilidade de intervenção governamental e de criar aqui, portanto, serviços mínimos. Serviços mínimos, isso também se faz. Eu, por acaso, não me lembro de ter sido obrigado a fazer isso. Resolver essas coisas. Mas, se for preciso, tem que se recorrer aos serviços mínimos. Não se pode passar um Natal sem carne só porque há uns cavalheiros que entraram na dança dos problemas lá do retângulo, que é mexer na lei laboral sem haver primeiro um grande consenso para isso. Vimos há bocadinho também que já foi lançado o concurso para a construção de mais 9 buracos no campo de golfe do Porto Santo. Já recentemente também se falou em mais um campo de golfe na zona da Ribeira do Faial. A Madeira precisa de 5 ou 6 campos de golfe? Olha, eu de golfe não percebo nada, para lhe ser franco. As duas únicas tacadas de golfe que dei na vida foi a inauguração do Santo da Serra, a obra que já era da minha responsabilidade. E a do Porto, a inauguração do campo de golfe do Porto Santo, e foi um inferno que só acertei à terceira ou quarta vez. De maneira que zero por completo. Mas no aspecto económico? Em golfe. Agora, o golfe tem-se demonstrado em algumas zonas, inclusivamente do país, como fundamental para o desenvolvimento económico. Não há dúvida que no caso do Porto Santo, o golfe foi um fator determinante no amenizar da sazonalidade. De haver a sazonalidade. De maneira que, se a operação se mostra de facto promissora, acho que sim, que é de avançar, sempre com o cuidado de não suceder no Porto Santo aquilo que está agora a suceder na Madeira, que foi um modelo de turismo ter derrapado. Portanto, não estragar o Porto Santo. O golfe não permite estragar muito, porque o jogador de golfe é normalmente um tipo de turista que não é o chamado turismo pé descalço. De maneira que esse risco está atenuado. De qualquer maneira, atenção, não exagerar em termos de... Não esquecer que a população do Porto Santo é entre 5.000 e 5.500 pessoas, e não esquecer a área do Porto Santo. E não sobrecarregar isso com outros instrumentos que tornem a vida impossível ao Porto Santo, quer as pessoas que residem lá, quer as pessoas da Madeira que gostam de ir para lá. Acha que se devia construir mais hotéis no Porto Santo? Faço a pergunta porque o Presidente da Câmara já disse que é contra a construção de mais hotéis no Porto Santo. Eu penso que ele tem uma certa razão, por causa do que eu acabei de dizer. É preciso ver até que ponto, eu vou-lhe dar um exemplo.
Eu, quando saí do governo, nós tínhamos um limite de 35 mil camas. Não tínhamos ainda o problema do alojamento local, e se houvesse, teria sido tratado da maneira diferente que é hoje tratado. Mas havia sempre... Depois íamos... Mas não eram números fixos, drásticos, com imperativo de lei. Não, eram projeções que o governo, depois, no uso do poder executivo, ia adaptando às circunstâncias de cada momento. Penso que é nesse sentido a declaração do Presidente da Câmara de Porto Santo, e bem, e se este crescimento, quer com instrumentos como o novo campo de golfe, quer com a autorização ou não autorização para unidades hoteleiras, isto for sendo feito, pensado momento a momento, e depois com uma escala aí de 30, 40 anos para a frente, eu julgo que dentro destes termos se conseguem boas soluções. Aqui na Madeira, bem, aqui na Madeira volto à minha, aqui na Madeira, eu esperava primeiro para ver os efeitos do campo de golfe da Ponta do Parco. O campo de golfe da Ponta do Parco... E faz sentido estar-se a pensar noutro campo, enquanto aquele não está concluído? Pensar na costanada e a capacidade humana tem que ser inventiva. Eu ando a pensar na Singapura do Atlântico, não sei há quantos anos, e ainda não somos Singapura no Atlântico. Às vezes tenho medo até que seja uma Sicília no Atlântico. Mas... na costanada a pensar as coisas, mas por uma questão de prudência e devido aos impactos negativos que se começam a sentir na Madeira, o turismo é essencial, mas não podemos matar esta galinha de ovos de ouro. Eu esperava primeiro, podia obviamente, ir planeando, se tivermos que fazer mais um campo de golfe, onde é que vamos fazer? Isso deve ser feito com tempo. Agora, não avançar já sem ver o efeito do campo de golfe da Ponta do Parco, quer o efeito direto, quer os efeitos indiretos. Dr. Alberto João Jardim, obrigado por ter vindo até Lisboa. Boa noite.